A paz do Senhor Jesus, meus amados e meus queridos irmãos. Você está no canal Vlog do Patrick de Botucatu. Hoje nós iremos falar, Eu vi muita gente falando sobre a igreja pentecostal Deus e Amor, A igreja Deus e Amor, a IPDA. E eu fiquei na IPDA um ano na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Aprendi bastante coisa e também sofri perseguições, Aonde me deram oportunidade para mim ficar na porta, ajudar lá, Ajudei o pastor Marcos, um homem de Deus. Pastor André de Sá também, homem de Deus. Ajudei ele também, E também na Igreja Pentecostal Deus e Amor, como todas as outras igrejas evangélicas têm, sofri muita fofoca, Lá tem fofoca, aqui em Botucatu, Aonde eu congregava ali na sede sucursal, Na sede sucursal na Rua Amando de Barros, na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então ali sofri muita perseguição e o que me levou a gota d'água na Igreja Pentecostal Deus e Amor foi que uma fofoca, Eu fui na casa de uma irmã, Não tenho o que dizer dessa irmã. E o marido dela, O falso profeta, O falso profeta. Eu achava que esse cidadão era homem de Deus, É um falso profeta. E ali é onde, Eu fui chamado as irmãs da Igreja Deus e Amor, achava que eu estava pegando dinheiro do cofre da igreja, da sede sucursal da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Lembrando que todas as igrejas Deus e Amor, o cofre é de 1 metro, por 2 quase de altura, 1,5 mais ou menos, e todos têm lacre, têm cadeado, E isso fica na responsabilidade das irmãs, Os irmãos não mexem, mas eu fui ali chamado de ladrão, Eles achavam que eu ia pegar, o dinheiro dos dízimos, das ofertas, Porque eu recolhi oferta na sede sucursal da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ajudei muita gente ali, Teve gente que me ajudou também. Inclusive, tem uma vez na Igreja Pentecostal Deus e Amor, quando a sede sucursal era na rua João Passos, e eu estava chegando de viagem, o pastor acenou com a mão, eu estava com a mala, eu tinha vindo de Itatinga, e eu desci e falei para o pastor o que ele desejava. Na época era o pastor Marcos Donizete, E ali a gente ajudou ele ali a tirar o botijão de gás que estava vazando gás, Tinha culto, teve culto um dia, Que todo dia tinha culto, Aí teve culto num dia, deixaram o gás vazando lá no subsolo da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E a gente foi lá, tirar o botijão de gás para o pastor Marcos Donizete, a qual sofreu muitas perseguições na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Um grande homem de Deus, o pastor Marcos. E eu ali tirei o botijão para ele, Fui em muitos eventos da Igreja Deus e Amor na sede mundial. Conheci a sede mundial no ano de 2017. E também conheci muitos irmãos. Preguei também em algumas igrejas pentecostal Deus e Amor, Alguns ficaram bicudo, outros não gostaram, porque a gente não tem essa mania de pula
faz a igreja sacudir, né? A gente gosta da palavra de Deus, né? E uma vez fui perseguido na igreja Deus e Amor do Monte Mor, aonde terminei o culto cedo e os irmãos ali ficaram brabo, né? Alguns irmãos ali ficou brabo que eu terminei a igreja cedo. E esse mesmo pastor lá da época do Monte Mor, a casa dele caiu, né? Ele me perseguiu e a casa dele caiu. E esses dias teve um falso profeta da igreja pentecostal Deus e Amor, um falso profeta, que na Deus e Amor aqui tem 3 falsos profetas, né? Tem 3 falsos profetas. E um desses falsos profetas me ligou, né? Um dos falsos profetas falou: maldito, irmão Patrick, seu maldito, seu desgraçado, seu inútil, né? Esse falso profeta, né? Dirigente aqui da igreja pentecostal Deus e Amor, né, meus irmãos? Para você ver o nível de alguns que se diz pastor e não são, né? Por aí você vê. Eu achava que esse irmão era pastor. E esse irmão me ligou porque aconteceu um fato e esse irmão me ligou dizendo: maldito, desgraçado. Falou assim, o pastor da igreja Deus e Amor aqui de Botucatu, da Santa Ceia, né? Um falso profeta. A hora que ele falou essas palavras: maldito, desgraçado, eu vou te arruinar, vou te processar. A hora que ele falou assim, eu falei: esse aí é um falso profeta. Esse aí é um cão guloso, né? É um falso profeta. Porque o homem de Deus, ele não xinga ninguém, não. Vou te processar, você é um maldito, você é um desgraçado, né? E vi muitas coisas na igreja pentecostal Deus e Amor. Quando eu falei contra o dízimo e contra a oferta pelo cartão de crédito na Deus e Amor, muita gente me perseguiu. Tiraram minha oportunidade, fui perseguido. Quando eu falei daquele cartãozinho da Deus e Amor, que tem as contas bancárias da igreja pentecostal Deus e Amor, eu falei isso na época, na sede sucursal, na rua Amando de Barros. Me perseguiram, foi aonde, depois dessa fofoca aí que me chamaram de ladrão, mas eu não processei a Deus e Amor, né? As irmãs obreiras me chamaram de ladrão, e elas achavam que eu ia roubar o cofre da igreja. Eu poderia processar Deus e Amor, processar o pastor na época, mas na época era o pastor André de Sá, e ele estava com a cabeça muito quente, porque aconteceu um fato na vida dele. Eu poderia processar a igreja Deus e Amor, sede sucursal de Botucatu, mas não processei. Poderia processar por calúnia e difamação. Então, essa foi a história minha na igreja pentecostal Deus de Amor, onde eu conheci 3 falsos profetas, que dá Santa Ceia para o povo, dirige igreja. 3 falsos profetas, 3 cão guloso, né? 3 cão guloso. Porque o irmão Patrick prega a verdade mesmo, e esses cão guloso, né, foi os que fazia fofoca de muitos dirigentes, muitos pastores da Deus e Amor, né?